Boa noite, pessoal. Boa noite, a Vânia, a minha irmã Andréia, Alex, Selma. Boa noite, a Michele, o Gabriel, a Rosângela. Sejam todos bem-vindos. Anitta, boa noite, Anitta. Ricardinho também, seja bem-vindo, Ricardinho, a Lúcia, a Leda, boa noite. Maí. Não, Maí, não tem nada de professor, não. Nós estamos estudando juntos. Boa noite, Eveline, também. Seja bem-vinda. Tuca. Boa noite, Tuca. Silvano, boa noite, Silvano, seja bem-vindo. Nos posicionando aqui para nós iniciarmos. Cecília, boa noite também, seja bem-vinda. Nos posicionando para nós iniciarmos os estudos e as reflexões de hoje. Claudionor, seja bem-vindo, Claudionor. José Ricardo, boa noite, seja bem-vindo também. Patrícia, Fátima, Dove, boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Aos compartilhamentos aí da Rosângela, Silvana, Isabela, Maria Inês, a Cláudia, a Sandra e a Estela, sejam todos bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões de hoje. Doutor Alexandre também entrou, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Então que nós possamos agora nesse instante elevar o nosso pensamento, nesses momentos em que estaremos aqui reunidos, em nome e em torno dos ensinamentos do nosso mestre amado e querido Jesus, a fim de que todos nós estejamos preparados, estejamos concentrados, para captarmos as mensagens que nos serão transmitidas nesta noite, pela espiritualidade maravilhosa, responsável por este trabalho, responsável por esta reunião, responsável por esta casa virtual e por esta família que se formou durante este período de pandemia e que vai crescendo sempre em torno dos ensinamentos de Jesus. Que todos vocês estejam envolvidos por uma paz, por uma alegria, e uma alegria imensa, por podermos compartilhar este evangelho maravilhoso, que acalma o nosso coração, que tranquiliza a nossa alma, e sobretudo, que nos apresenta limites, ensinamentos e informações, nos auxiliando a caminhar rumo ao nosso crescimento, à nossa evolução e à nossa felicidade. Que esta paz continue nos envolvendo agora e sempre. Que não seja apenas nesses momentos. Que nós estejamos preparados para conduzirmos nessa estrada sempre com esta paz no coração. Que nos credenciemos a trabalhadores do Cristo, inicialmente para ouvir os seus ensinamentos, apreendê-los e colocar em prática conosco mesmos. E é claro, procurando servir de exemplo a todos aqueles que comungam conosco desta existência, estejam eles encarnados ou desencarnados. Que assim seja. São sempre boas essas reflexões, e principalmente quando nós nos colocamos em oração. Realmente é bom, é gostoso, é interessante. Se deixar, a gente acaba se envolvendo nestas
orações. Está aqui cumprimentando mais alguns companheiros que entraram, a Rosilda, o Clarindo, a Célia, o Célio, a Natália, o Luiz Otávio, seja muito bem-vindo. O Reinaldo, nosso presidente lá do CRESUL, né? Eu acho que é isso mesmo, presidente, né, Reinaldo? Qualquer coisa você me corrige. O Paulo Henrique, a Lídia, todos vocês sejam muito bem-vindos para esta nossa reunião e as reflexões desta noite. Gente, nós estamos hoje iniciando o estudo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o meu reino não é deste mundo. Como eu já disse a vocês, e nós vamos com certeza repetindo que estes 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são capítulos-chave, são ensinamentos primordiais ou imprescindíveis que nós precisamos conhecer para entender todos os ensinamentos do Cristo. Estes 4 capítulos representam a base da própria doutrina espírita, assim como a base da doutrina do próprio Cristo. Porque se nós não conseguirmos identificar, ou se nós não entendermos, e se nós não nos convencermos desses ensinamentos, sobretudo dos 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos dificuldade de entendermos o restante. Então, vou repetir todas as vezes, sobretudo nesses 4, são pedra angular. O primeiro, como nós vimos, que Jesus não veio destruir a lei e nem os profetas. Já explicamos por que lei e profetas era a forma como eles utilizavam para estudar. E não veio destruir por quê? Porque a lei é sempre uma, sobretudo a verdade. A verdade, ela é verdade no início da nossa própria criação e ela continuará sendo verdade. Só a revelação de parcelas de informações e conhecimentos para nós montarmos esse castelo da verdade, mas ela sempre será a mesma. Por isso Jesus não veio destruir a lei. E agora ele vem dizer para nós que o seu reino não é deste mundo. Bom, primeiramente nós temos exatamente que entender e a gente vai explicar. O que será que Jesus quis dizer com o seu reino não é deste mundo? Já nós vamos passar a este ponto. Lembrando da estrutura de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, com raríssimas exceções, onde nós teremos um trecho bíblico que Kardec traz, onde ele baseia, por quê? Lembra na introdução? O Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito tirando ou retirando os ensinamentos morais de Jesus e deixando de lado os outros 4 pontos que poderiam ser objetos de discussão. E ele traz apenas e tão somente os ensinamentos morais, que com certeza são unânimes a todas as religiões. Então, Kardec vai retirar um trecho bíblico que representa esta moral, para aí sim trazer depois os seus comentários num segundo plano e a instrução dos espíritos num terceiro plano. Essa é a estrutura básica dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Repito, com raríssimas exceções, onde não há, por exemplo, instruções dos espíritos. Bom, como nós já estamos acostumados, e vocês também já viram em como fizemos no capítulo 1, nós estamos ou nos sentimos na necessidade de, sobretudo, contextualizar esses ensinamentos. Sobretudo, esta passagem que Kardec traz. Por quê? Porque Kardec vai trazer um trecho do Evangelho de João, lá do capítulo 18, versículos 33, 36. E ele não traz todo o Evangelho, ele não traz toda a passagem. E essas passagens estão escritas nos 4 evangelistas, tanto em Mateus quanto Marcos, Lucas e João, vão trazer este contato de Jesus com Pilatos. Assim é a forma como consta no título dos evangelhos: Jesus diante de Pilatos, ou Jesus perante Pilatos. Então nós vamos contextualizar justamente lembrando que este capítulo ou este episódio está inserido justamente na última parte da vida do próprio Cristo
em especial quando ele estava encarnado. Por quê? Porque representa justamente aquela confirmação da sentença que os sacerdotes impuseram a Jesus, num processo que quase nenhum de nós sabemos, mas um processo que existiu e que correu numa velocidade incrível, porque com certeza eles queriam acabar, aproveitando aquela oportunidade, justamente por conta da Páscoa, acabar com esse, entre aspas, reinado de Jesus. Então foi um processo que, a toque de caixa, ele seguiu. E para que essa sentença fosse confirmada, havia necessidade dela ser ratificada por Pilatos. Por quê? Porque se fossem questões mais simples, de só menos importância, alguns assuntos de polícia, por exemplo, não haveria necessidade para executá-la do governador, no caso, Pilatos. Mas como era uma sentença que previa como pena capital a própria morte, havia necessidade da ratificação de Pilatos, que era o representante de Roma ali naquele local. Então, por isso que Jesus foi levado perante Pilatos, ok? Então vamos continuar nesse processo de contextualização deste episódio. Primeiramente, nós temos que identificar o próprio templo. Por quê? Porque tudo ocorreu ali no templo de Jerusalém. E lá no templo de Jerusalém era justamente onde funcionava toda a administração do povo judeu. Por quê? Porque o Sinédrio, que era composto por 72 sacerdotes, era ele o responsável por executar, ou seja, ele era o poder executivo daquela época de todas as medidas necessárias para o povo. Da mesma forma, as leis eram aplicadas pelos próprios sacerdotes. Leis essas que já tinham, lógico, os preceitos mosaicos, que eles seguiam à risca, mas qualquer tipo de interpretação, tudo partiria dos próprios sacerdotes e doutores da lei. E ali também no templo, onde estava este sinédrio, onde se reuniam os sacerdotes, era o poder judiciário dos judeus. Era ali que eles faziam todos os julgamentos, todo o processo ele seguia, ele tramitava justamente ali no templo. Ou seja, o templo reunia toda a administração daquele povo. Só que nós não podemos esquecer que aquele povo estava sob o domínio e o controle dos romanos naquela época. E, estando sob o domínio e controle dos romanos, os romanos colocavam ali alguém para, exatamente, a despeito de deixar que o povo seguisse as suas próprias leis, deixar que eles seguissem a sua religião, mas havia uma fiscalização constante do imperador ou do Império Romano. E essa fiscalização, sobretudo naquela oportunidade, cabia exatamente a Pilatos. Bem, ali no templo, justamente porque, ou onde funcionava tudo, inclusive eu falei dos 3 poderes, mas eu esqueci que ali também no templo funcionava a casa de câmbio, onde havia troca de moedas, onde funcionava inclusive a própria casa da moeda. O Império Romano construiu ali aquilo que nós conhecemos como a Torre Antônia, que era exatamente um anexo do templo, onde ficava a governadoria, ou onde Pôncio Pilatos ficava. Então, em algumas traduções, vocês vão encontrar outras palavras, por exemplo, pretório, como diz o evangelista João. Então, a Torre Antônia, ou o pretório, é onde ficava Pilatos. E, de novo, naquela sentença onde foi determinada a morte, ela precisaria ser ratificada por Pilatos. Por isso, os evangelistas dizem, Jesus foi levado até Pilatos. Ele foi levado até Pilatos, mas eles não adentraram ao pretório. Ou seja, eles não adentraram à Torre Antônia. Por quê? Como diz o evangelista, se eles ali adentrassem, eles ficariam impuros. E daí não poderiam celebrar a Páscoa, que era, e provavelmente ainda é,
um dos institutos mais importantes para aquele povo. Por quê? Porque representava exatamente a libertação do Egito. Então a Páscoa era de extrema importância, e aqueles que entrassem no pretório ou nessa Torre Antônia, que era um território romano, mesmo ali anexo ao templo, era considerado impuro e não poderia comer da Páscoa. Então, aquela Torre Antônia ou o pretório era justamente onde ficavam os olhos de Roma sobre aquele povo. Bom, é interessante nós sempre trazermos aí um pouquinho as diferenças entre os evangelistas, e Mateus e Marcos possuem os evangelhos quase que idênticos, são muito parecidos mesmo, tá? E eles não entraram em muitos pormenores com relação a esse diálogo entre Jesus e Pilatos. Quem aprofundou mais foi justamente João, porque, segundo a tradição, ele acompanhava as mulheres, inclusive a própria mãe de Jesus, durante todo aquele processo. Então ele teve mais contato e acesso com todo este diálogo elaborado entre Jesus e Pilatos. E Lucas também traz alguns pormenores que, no decorrer da nossa fala, da nossa reflexão, havendo necessidade, a gente vai expor. Foi exatamente Mateus que adverte alguns detalhezinhos que tem uns, não tem outros. Mateus adverte que a esposa de Pilatos tinha dito a ele: olha, eu tive um sonho com este homem, e este homem é justo. Se eu fosse você, não se envolveria nessas questões dos judeus. Ela repassou isso. E a gente conhece um pouquinho na própria história que Emmanuel nos traz dessa época, toda essa influência, inclusive da própria esposa e companheira de Emmanuel, que também esteve lá naquela oportunidade, justamente para tentar convencer Pilatos a não ratificar aquela decisão. Mas veja, a questão era de ratificação. Não era Pilatos quem estava julgando Jesus. Ele estava apenas e tão somente confirmando aquilo que eles já haviam feito. E os sacerdotes, e sobretudo aqueles que estavam realmente, por quê? Porque tinha sacerdotes que não eram favoráveis, mas a gente sabe que eram a minoria. Nesse grupo de 72, a maioria queria justamente ver e acabar com Jesus. E nesse processo, só para vocês terem uma ideia, Lucas vai trazer no seu capítulo 23, no versículo 2, que não era uma questão de blasfêmia, tá? E aí logo na conversa a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso. Não era questão de blasfêmia que Jesus estava sendo processado e condenado. Por quê? Porque se fosse apenas e tão somente isso, a questão seria religiosa. E a questão religiosa eles resolveriam. Então Lucas vai trazer no seu evangelho que eles, quando levaram para Pilatos, eles disseram a Pilatos que Jesus estava sendo condenado exatamente por subverter a ordem e porque Jesus teria impedido o povo de pagar os tributos a César. Ou seja, aí ele já pegou e já jogou Jesus contra o próprio Império Romano. Olha para vocês verem como é que eles foram ardilosos, justamente para não dar ou não ter saída para Pilatos. Então, Lucas, ele vai ser específico nesse ponto. Eles estão dizendo que Jesus impede o povo de pagar tributo. E ele impede de pagar tributo porque ele diz que ele é o Cristo e que ele é o rei. Ou seja, estão querendo pegar o lugar de César. Tá vendo? Às vezes é interessante a gente pegar um pouquinho dessa contextualização, até para nós entendermos muitos movimentos, muitas leituras e às vezes até mesmo alguns rituais de determinadas religiões. Então, nesse momento que levam ele para Pilatos, e Lucas vai falar nisso, Pilatos vê e como a esposa tinha falado e a Lívia tinha feito o pedido, que não é retratado nos evangelhos, mas ele não queria se envolver. Ele de repente falou: mas espera aí, então ele é galileu? Se ele é galileu, Herodes está aqui, o Herodes é o responsável pela Galileia, então leva ele para Herodes resolver o problema. Então o problema não é comigo. Olha que interessante. Interessante também que quando ele chega lá para Herodes,
É lógico que Herodes também não se envolveria, mas Herodes tinha uma curiosidade. É interessante essas expressões que alguns evangelistas e alguns historiadores vão dizendo, e alguns tradutores também vão interpretando as escrituras, que a gente vai realmente pensando, porque Herodes tinha uma curiosidade, ele sabia, ele conhecia alguns feitos de Jesus, e a curiosidade dele seria justamente, opa, ele vai vir até aqui? Deixa ele vir, que aí eu quero ver se ele vai fazer algum milagre, se ele vai fazer alguma coisa. Era apenas então somente curiosidade. Ele não estava querendo se envolver em hipótese nenhuma, nem com Jesus e muito menos com os sacerdotes. Mas, como a gente sabe que a questão era só de curiosidade, por isso os evangelistas vão dizer que ele não respondeu nada para Herodes. A gente sabe que não existe, durante toda a vida pública de Jesus, não existiu uma única palavra em vão, uma única frase que foi dita em vão. Jesus sempre tinha objetivos e ele perseguia esses objetivos. E dentre esses objetivos estava o anúncio da própria verdade e do reino. Então, Jesus não iria perder tempo. Se Herodes estava com curiosidade, ele não iria perder muito tempo. Não tinha nada para poder ensinar para o povo diante dessa curiosidade. Aí, de novo, Herodes fala, não, ele não tem nada a ver comigo. Pode levar lá e apresente-o a Pilatos. E Pilatos, gente, se Herodes representava a curiosidade, Pilatos representava, naquela oportunidade, a indecisão, a indiferença, o medo. Sim, porque como cabia a ele ratificar esta decisão, e aí, de novo, tá? Segundo alguns historiadores, Pilatos, quando se fixou em Jerusalém, o que ele fez? Para construir as coisas que ele precisava e para manter as suas regalias, repito, segundo alguns historiadores, ele utilizava daquele dinheiro que as pessoas depositavam lá no templo, que a gente conhece e nós já vimos no Evangelho, chamado de Corbã. Sobretudo, uma advertência que Jesus faz lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 11, quando Jesus vem questionar a tradição daquele povo, e Jesus vai falar, mas peraí, vocês estão falando em tradição, vocês estão falando em honrar pai e mãe, e o que vocês me falam desse Instituto Corbã? Só abrindo um parênteses, o que é este Corbã? Corbã nada mais é do que um instituto jurídico que aquele povo tinha, que a pessoa, quando declarava que qualquer bem ou valor fosse Corbã, aquele bem ou valor não poderia ser utilizado. Então ele teria que ser retirado e depositado no templo, tá? Ainda que em detrimento de pessoas, inclusive dos pais, que precisassem daqueles valores. Então, se eu não queria que meu pai usufruísse de determinados bens, aí eu declarava que aquilo era Corbã, depositava lá no templo, e eles tiravam uma porcentagem desse valor e depois eles devolviam o valor. Mas esse valor ficava ali depositado durante o período que estava ali declarado aquele instituto. Então Jesus chamou a atenção deles. Vocês se apegam às tradições e como é que vocês me explicam o Corbã? Com honrar pai e mãe. Está lá em Marcos capítulo 7, versículo 11. Tá? Então, os historiadores dizem que Pilatos retirava desses valores, esses empréstimos, junto aos sacerdotes, para manter as suas regalias. E aí, como é que ficaria ele agora perante os próprios sacerdotes, diante da necessidade de ratificar uma decisão que eles proferiram? Então, ele ficou muito em cima do muro. E não somente em cima do muro, ele ficou preso a esses convencionalismos terrenos. Olha para vocês verem como que Jesus foi e onde Jesus foi exatamente para nos ensinar que o seu reino não era deste mundo. Ele foi lá em Pilatos. Pilatos que tinha todos esses convencionalismos. E aí não tinha como ele lidar com toda esta situação. Olha para vocês verem que interessante. E como que o povo e o próprio Sinédrio tramou
para Jesus, inclusive aproveitando dessas oportunidades para levar Jesus até Pilatos e Pilatos ser obrigado a confirmar toda aquela situação. E aí, pergunto a vocês, como é que nós poderíamos avaliar? Os sacerdotes não entravam no pretório ou lá na Torre Antônia para não ficarem impuros para comer a Páscoa. Mas como é que eles poderiam sacrificar um inocente, um justo e comer a Páscoa tranquilos? Olha, de novo, por que Jesus vai aproveitar essa oportunidade para dizer que o seu reino não é deste mundo? E até nesses momentos extremos, combater o farisaísmo, combater este ritualismo exagerado das pessoas sem uma finalidade. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, não adianta você querer cumprir todas as formalidades, ainda que sejam legais, se no seu próprio coração você não captou, não entendeu a própria verdade. Por isso ele diz: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Ele fala no finalzinho do seu diálogo com Pilatos. E que verdade é essa? Essa é a verdade que nós estamos falando. Não adianta nada eu querer cumprir todos os ritualismos terrenos. A impureza está dentro da alma. De novo, qual que é o título? Meu reino não é deste mundo. Veja, eu acho importante esse processo de contextualização dessas passagens para a gente conseguir entender. E aí vocês vão ver, quando a gente for rever ou reler as leituras do Evangelho, vocês vão ver como é que elas vão ficar muito claras para nós quando a gente parte justamente dessa contextualização e entendendo por que esse diálogo foi com Pilatos, quem era Pilatos em todo este processo, em toda essa história, quais as vantagens que o próprio Pilatos retirou de tudo isso e por que o povo levou, ou melhor, os sacerdotes levou justamente Jesus a Pilatos. Tá? E é lógico que a gente não vai falar toda essa leitura do Evangelho de João, que é o capítulo... Não vamos. A gente só está contextualizando esse trechinho que Kardec nos trouxe. Tá? Este pequeno interrogatório, ou esta conversa que ocorreu entre Jesus e Pilatos. Então vocês entenderam essa primeira parte, por que foi justamente levado a Pilatos, o que aconteceu, por que foi ali na Torre Antônia, por que eles não entraram. Pois é, visto isso, aí nós vamos começar a adentrar um pouco na análise dessa própria conversa que Jesus teve com Pilatos. Como eu disse a vocês, tem na própria história, na conversa, Pilatos falando e questionando Jesus: tu és rei? Aí o que Jesus faz? Com toda aquela calma e tranquilidade, Jesus se volta para Pilatos e fala e pergunta: peraí, você está dizendo isso por você mesmo? Ou você está dizendo porque os outros disseram isso de mim? Aí vocês podem perguntar assim: mas peraí, qual é a importância de tudo isso? Gente, a importância está justamente naquilo que a gente comentou agora há pouco. Em você saber qual é o objetivo da pergunta, exatamente para você saber qual é a resposta. Por quê? Gente, se a pergunta viesse diretamente de Pilatos, qual que era a preocupação de Pilatos? Pilatos tinha alguma preocupação com a questão da religiosidade daquele povo? Não, eles eram livres para fazer o que eles queriam. Pilatos não tinha preocupação com a religião deles. Então, se o próprio Pilatos questionasse: olha, peraí, você é rei? Aí seria uma questão política. Por quê? Porque ele estaria se colocando contra o outro rei, que era justamente César, que era o rei do Império Romano, o rei de tudo. Mas, quando Jesus fala: se você está dizendo isso porque os outros disseram isso de mim, ou seja, porque os sacerdotes vieram e falaram isso de mim, aí a história é outra. Por quê? Porque os sacerdotes estão preocupados com a questão religiosa. Então Jesus queria saber: olha, se foi de você, se a questão é política, a minha resposta vai ser uma. Agora, se vieram dos outros e a questão for religiosa, a minha resposta vai ser outra.
Só que às vezes a gente não consegue aprofundar nessa contextualização. A gente fica imaginando, não, Jesus quis fazer apenas uma poesia, né? Naquele momento quando ele perguntou, vou fazer uma poesia, vou fazer um trocadilho, um jogo de palavras. Não, Jesus não fez isso. Jesus estava justamente querendo saber, olha, Pilatos, não estou preocupado, não estou debochando de você. Agora eu só quero saber, você está perguntando isso por você, você está perguntando por eles. Não é interessante? E aí é claro que, né, vai desenvolvendo toda aquela conversa e Pilatos vai percebendo que Jesus não tinha nenhum tipo de maldade. Não dava para entender o porquê que eles estavam querendo condenar aquele homem. Ainda que ele se proclamasse rei, mas um rei naquela situação. Por isso vem a segunda parte da resposta, né? Qual que é a segunda parte da resposta? A segunda parte da resposta, aquilo que Kardec traz, é que se o meu reino fosse desse mundo, aí outras pessoas interviriam, tal. Tá, pronto. Mas a questão ainda não é essa. Antes dessa, o próprio Pilatos vai dizer, por acaso sou judeu? Os teus te entregaram a mim. Então veja, Jesus fez o questionamento para saber se veio de Pilatos ou se veio dos sacerdotes. Aí Pilatos respondeu, acaso eu sou judeu? Então, ou seja, a resposta, a pergunta não veio de Pilatos. A pergunta veio dos sacerdotes, que estavam justamente querendo colocar Pilatos nesse rolo. Aí sim, quando Pilatos falou, não, os teus te entregaram a mim, Jesus falou, então a questão é religiosa, a questão não é política. Se a questão é religiosa, eu vou te dizer, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Aí vem aquilo que o próprio codificador traz. Aí vem Pilatos, então tu és rei? Aí Jesus vai, peraí, você está dizendo, eu não falei que eu sou rei. Olha para vocês verem que interessante. Por quê? Porque quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, vocês acham que Jesus estaria se proclamando rei? Gente, particularmente eu acho difícil Jesus se proclamar alguma coisa. Jesus não se proclamou rei. Quando ele diz que o meu reino não é deste mundo, ele não estava falando que ele era rei. Pelo menos na minha visão, eu não consegui entender isso. Por isso que o próprio Jesus vai de novo responder a Pilatos. Então tu és rei? Você falou que o seu reino, se o seu reino fosse desse mundo, então tu és rei? Jesus, não. Tu o dizes. Mais um ponto interessante. Para quê? Para nós aprendermos a diferenciar mundo corporal de mundo espiritual. Por quê? Porque no mundo espiritual existe rei? Nós vamos ver. Qual que é uma das leituras que existe, um dos títulos que existe nesse capítulo? A realeza de Jesus. Então, Jesus quer dizer para Pilatos, espera aí, você está dizendo provavelmente para o seu mundo, mas no meu, poderia dizer assim, só existe um único, que é o Deus criador de todas as coisas. Não existe o outro. Então Jesus devolve para ele, tu dizes, eu não estou falando para você que eu sou rei. Agora eu só falo que o meu reino não é deste mundo, ou seja, a vida espiritual, que é a principal, não é deste mundo. Inclusive numa outra parte Jesus diz, olha, você pode até achar que tem autoridade, mas você não teria autoridade nenhuma se a sua autoridade não fosse lhe dada do alto. Mais uma vez apresentando, olha, aqui é um mundo ilusório, o mundo verdadeiro é o espiritual. Então, fique tranquilo. Jesus até vai dizendo um outro ponto. Não se preocupe. Aqueles que te entregaram têm maior responsabilidade deste ato do que você. Não se preocupe. Lembram? Nesse contexto que Jesus diz? Pois é. Mas, nos mantendo aqui nesse trechinho que Kardec nos coloca, tá? Nesse trechinho inicial da introdução a este meu reino não é deste mundo. E justamente nessa parte, ou fechando este breve diálogo entre Pilatos e Jesus, vem uma questão interessante e crucial, que nós também já comentamos, que é quando Jesus vai falar sobre a verdade. E aí é um outro trecho que o próprio Kardec nos traz.
Primeiro, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, não seria entregue a ti. Por quê? Porque as coisas são totalmente diferentes no mundo espiritual. Inclusive a própria autoridade no mundo espiritual, ela é totalmente diferente. As leis que regem o mundo espiritual são diferentes das leis do mundo físico no que diz respeito à autoridade, a postos, a essas coisas. Então, não deixariam que eu fosse entregue a ti. Até mesmo por quê? Porque essa autoridade que você tem é, de novo, ilusória. Mas eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E aí o interessante é que Pilatos volta e pergunta para Jesus: o que é a verdade? Aí muitas das vezes nós mesmos já falamos, já comentamos, e muitas pessoas comentam que Jesus naquele instante se calou. Mas é interessante também que, se nós formos pegar as traduções, nós vamos ver que, e João diz isso, que quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, e aí ele segue, ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus. Não foi Jesus que simplesmente se calou. É lógico, não adiantaria ele explicar para Pilatos o que era verdade, que Pilatos não saberia. Mas o evangelista é muito claro, porque quando Pilatos pergunta o que é verdade, ele já fala, ao dizer isso, ele se virou e saiu. Ele não esperou a resposta. Com certeza ele não queria a resposta. E aí, de novo, alguns estudiosos vão dizer, e eu concordo plenamente, naquele momento deve ter vindo à mente de Pilatos um conflito imenso. Por quê? Porque eles veem uma pessoa que estava sendo acusada e uma pessoa que estava com a sentença de morte praticamente decretada, estava ali diante dele e mantendo uma majestosa calma, enquanto que aqueles que estavam o acusando e que o haviam condenado estavam nervosos e aos berros, aos gritos. Olha para vocês verem que interessante. E aquilo deve ter ecoado lá na mente de Pilatos. Mas peraí, quem está sendo condenado, está prestes a morrer, está mantendo uma calma e realmente uma pessoa justa. Estou vendo que essa condenação é injusta, tanto é que ele lavou as mãos, enquanto o povo está lá fora, os sacerdotes estão lá fora gritando e nervosos. Eu não estou conseguindo entender. Por isso ele foi lá e propôs libertar alguém, como ele fazia toda a Páscoa. Eu vou libertar Barrabás. Não, você não vai libertar Barrabás, não. Crucifica-o, crucifica-o. Essa é a história. Crucifica-o. De novo, para mostrar a diferença, gente, entre o mundo espiritual e o mundo físico, e o mundo corporal. Os acusadores nervosos e aos gritos. O sentenciado calmo, tranquilo e sereno. Por quê? Porque ele estava com a verdade. Ele veio dar testemunho da verdade. Então, este meu reino não é deste mundo, tem um significado fantástico para nós. E eu espero que no decorrer das nossas reflexões sobre este capítulo, a gente consiga entender tudo isso. Nós vamos ver a leitura sobre o ponto de vista, também muito interessante, essa própria questão da realeza de Jesus. Ok? Então, a gente vai fechando por aqui. Hoje nós conseguimos, inclusive, terminar dentro do nosso horário, sem precisar passar. É só mesmo para fazer uma reflexão com vocês sobre esta introdução a este capítulo segundo do Evangelho, segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Uma contextualização sobre esta passagem que Kardec nos traz. Uma contextualização, ponto de vista de alguns evangelistas, principalmente de João, que foi mais profundo porque, segundo informações, teria acompanhado todo aquele processo, teria acompanhado até o momento da crucificação. Mas, em especial naqueles instantes, foi um testemunho, ou uma testemunha
de que realmente Jesus, com toda essa verdade, conseguiu manter a calma, manter a tranquilidade. Jesus conseguiu mostrar para Pilatos que a verdadeira autoridade e o verdadeiro reino é aquele que ele ensinou para os seus discípulos e para muitas pessoas, e que era totalmente diferente daquele desespero e principalmente daquelas amarras, daquele nervosismo, tanto dos acusadores quanto do próprio Pilatos, que estava preso aos convencionalismos dos judeus, sobretudo porque utilizou dos seus favores. Então, muita paz a todos vocês, que vocês continuem refletindo sobre isso e que a gente possa e consiga entender esse grande pilar dos ensinamentos do Cristo. O meu reino não é deste mundo. O reino dos céus deve ser instalado no coração de cada criatura. E se nós conseguimos captar toda essa mensagem, nós vamos com certeza compreender muitos outros ensinamentos de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Amanhã estaremos aqui dando sequência aos nossos estudos com o livro O Céu e o Inferno. Ok? Boa noite para todos.